Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 13. É o último capítulo da carta aos Hebreus, uma carta muito importante para a gente compreender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E se você chegou até aqui comigo, acompanhou a leitura desde o capítulo 1 até aqui, depois de ler junto comigo aqui o capítulo 13, deixe aí o seu comentário dizendo: eu li Hebreus em 2019, tá bom? Bom, sem mais demoras, vamos então à leitura de Hebreus capítulo 13. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo,
a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Muito bem, chegamos ao final deste precioso capítulo, capítulo 13, cheio de orientações bastante práticas aqui, né? Aliás, a minha suspeita pessoal é que essa carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo, é a minha suspeita. Nós vimos aqui a grande parte dessa carta contendo aspectos doutrinários, teológicos, sem dúvida embanhados em muitos conselhos e chamados à perseverança, mas nessa etapa final, especialmente neste capítulo 13, nós vemos aqui orientações bastante práticas, né? Que é, na verdade, o hábito do apóstolo Paulo, né? Ele dedica quase que metade do seu texto para questões puramente teológicas, doutrinárias, para depois passar por uma parte mais prática e de orientações ali para a vida do povo de Deus. Então nós vemos aqui, os títulos até podem nos ajudar de alguma forma, mas vemos aqui deveres sociais, no sentido aqui de que nós temos que desenvolver o amor, a hospitalidade, né? Devemos lembrar dos que estão sofrendo na prisão, devemos lembrar dos que estão sofrendo maus tratos, né? Devemos ter também o matrimônio, o casamento como algo de grande dignidade, né? Na nossa sociedade, o casamento tem sido cada vez mais desvalorizado. O cristão ele deve se esforçar para valorizar o casamento, né? Nós devemos rejeitar a avareza, devemos sempre lembrar que o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Esses são os deveres sociais, né? E aqui os deveres espirituais, e aí ele menciona aqui os vossos guias, ele certamente se refere aos líderes, os pastores, os presbíteros, o povo que Deus escolhe, que Deus chama para exercer um trabalho de pastoreio da igreja, né? Então ele orienta os crentes, olha, lembrem-se dos vossos guias, os que pregaram a palavra de Deus para vocês, ou os que pregam a palavra de Deus para vocês. Considerem atentamente o fim da vida de vocês e, para isso, então, imitem a fé que eles tiveram. Então, basicamente é o seguinte, olha, vocês, a vida de vocês vai acabar. Considerem o fim da vida de vocês e vai acabar igual a vida de todos. O que você vai fazer então com o tempo que te resta? Diz o apóstolo Paulo aí no versículo 7. Imitem a fé daqueles antepassados que viveram a fé até o final. Aí ele fala de que Jesus é ontem e hoje o mesmo e o será para sempre. Então, nós não podemos ficar procurando conhecer outras coisas que não a Cristo, né? Então, é a Cristo que nós devemos nos concentrar. Não podemos nos deixar envolver por várias doutrinas estranhas, mas devemos nos focar e olhar para Jesus Cristo, né? E ter o nosso coração confirmado com a sua graça. Porque todo aquele sacrifício, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais de alimentação e tudo isso não tem a menor necessidade, né? Nós temos que olhar para Cristo.
E aí ele faz uma analogia, né? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados, e aí diz o 11 aqui, né? Aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como humilhação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então, os animais eram sacrificados no altar, o sangue deles era levado até o Santo dos Santos, mas eles próprios eram queimados fora do acampamento, né? Então, ele usa isso para apontar para a obra de Jesus Cristo. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus foi crucificado e morreu fora, né, do lado de fora ali da cidade. E aí ele nos diz no versículo 13 em diante aqui: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então é do lado de fora que a gente vai viver na prática a vida cristã mesmo, né? A vida cristã ali na igreja é muito fácil de ser vivida, mas levar sobre nós o vitupério de Cristo fora do arraial é que é difícil. Vamos tentar ver aqui rapidinho o que significa esse vitupério aqui. Deixa eu achar aqui rapidamente. Vitupério. Vitupério significa ato ou efeito de vituperar, palavra, atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém, afronta, insulto. Então, essa palavra é usada somente aqui, me parece, no capítulo 13. Que eu não estou com todos os recursos abertos, não adianta eu querer pesquisar agora. Mas aqui afronta, né? Foi colocado aqui afronta, insulto. Então, essa é característico da vida cristã levar o vitupério de Cristo, ou seja, ser insultado, ser injustiçado, ser maltratado. Então a gente tem que fazer isso fora do arraial, fora da cidade santa, né? Como Cristo fez. E aí ele diz no 14, né? Na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa é a realidade. Se nós compreendermos que nada nós temos nessa terra, que nada nós vamos carregar para quando nós formos chamados por Jesus, se nós entendermos essas coisas, nós vamos nos desprender, nos desapegar das coisas e vamos conseguir viver na prática da maneira como Deus quer que a gente viva, e nós estaremos mais dispostos a sofrer por Cristo, né? Não negligencieis a prática do bem, mútua cooperação. E aí, olha que interessante, ele diz aqui: com tais sacrifícios Deus se compraz. Com tais sacrifícios. Que sacrifícios que agradam a Deus? Olha só, a prática do bem e a mútua cooperação. Mas é um sacrifício? Então, praticar o bem e cooperar com os irmãos? Sim, é um sacrifício. Porque a nossa natureza é absolutamente egocêntrica. Nós queremos sempre obter vantagem nas coisas. Isso é natural para nós. Mas quando a gente pratica o bem, a gente não tem em consideração a nossa própria satisfação ou alguma vantagem que a gente possa ter. Quando a gente pratica o bem, a gente beneficia o outro sem nada em troca, né? Assim como a mútua cooperação. Nós cooperamos, né? Nós trabalhamos, e isso de forma gratuita, voluntária. Então envolve sacrifício, sim. E é esse tipo de sacrifício que Deus se compraz. E aí diz aqui o 17, né? Obedecei aos vossos guias, sede submissos, pois velam pela vossa alma, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quer dizer, se vocês não cuidarem dos pastores, dos presbíteros, dos líderes que velam pela alma de vocês, se vocês não proporcionarem
a eles uma forma deles terem alegria em servir vocês, isso vai prejudicar vocês mesmos. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Então, ouçam o que eles têm a dizer, enquanto eles estiverem sendo fiéis à Escritura, sejam submissos a eles. É isso que ele está dizendo, né? E aqui algumas palavras finais, né? Orai por nós. Queremos ir, como é que é? Desejando em todas as coisas viver com dignamente. Então, orai por nós, ele disse e tal. E, bom, ele encerra aqui com as suas palavras finais, algumas recomendações, né? Bem, essa foi então a leitura de Hebreus 13. Eu creio que nós pudemos estudar aqui no livro de Hebreus bastante coisa sobre aí a cristologia, né, que é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Nós pudemos estudar bastante, ler, compreender um pouco melhor aí a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós pudemos também perceber nessa carta que é exigido o sacrifício dos cristãos, né? A vida cristã envolve sacrifícios. Então vou colocar aqui: a vida cristã envolve sacrifício e exige perseverança. Não é fácil ser cristão. Não é fácil, né? Nós vimos isto: sacrifício e perseverança. É isso que nós... Opa, mudei a cor aqui. Eu achei que era a cor do texto. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor do texto aqui. Estou fazendo uns testes aqui, tá, gente? Sacrifício e perseverança, tá? Acho que são algumas coisas aí que resumem, né? A cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Cristo, né? O que ele fez por nós, o seu ofício sacerdotal. Houve uma ênfase muito grande nisto, né? A relação do Antigo e do Novo Testamento, mostrando como a antiga aliança ela se torna obsoleta a partir do momento que Jesus aparece na história e realiza todo aquele simbolismo, né? E a vida cristã, a vida pela fé em Cristo. Vou até colocar de modo diferente aqui, né? A fé em Cristo, porque a fé foi especialmente agora no capítulo 11, né? A fé em Cristo envolve sacrifício. Aqueles antigos viveram pela fé, então eles foram cerrados pelo meio, eles passaram pelo fio da espada, eles lutaram contra leões, enfim, aconteceu de tudo, envolve sacrifício e exige perseverança, porque não é fácil. As tentações são volumosas, né? As provações também vêm. O capítulo 12 nos mostrou também a questão da disciplina de Deus. Muitos dos nossos sofrimentos talvez sejam até mesmo produzidos pelo próprio Deus para nos provar, para nos aperfeiçoar. Ele tem visto o aproveitamento, realmente, né? Pelo sacrifício que nós aprendemos realmente a suportar as coisas, né? Bom, é isso. Esse é um breve resumo aí do que nós vimos aí nessa carta aos Hebreus, né? Tá bom? Bom, depois a gente vai continuar então. Amanhã a gente segue para a leitura de mais um livro. Se você leu comigo toda a carta aos Hebreus, deixe aí o seu comentário. Fala: eu li Hebreus em 2019. Se você puder também, faz algum comentário de como foi essa leitura, se você curtiu, o que você mais gostou, se achou mais difícil, achou esclarecedor, o que você achou aí
dessas nossas leituras, os comentários. Se quiser também, deixa a tua opinião sobre esse formato. Eu aumentei um pouquinho a letra do texto bíblico, não sei se ficou fácil de visualizar. Alguns falaram que fica difícil, especialmente porque a maioria de vocês assiste no celular, então a tela pequena realmente o texto fica bem menor, né? Coloquei hoje aqui um quadro amarelo com algumas anotações, não sei se ficou legal também. Você pode me ajudar aí para a gente sempre melhorar, né, no nosso trabalho aqui de leitura bíblica, tá bom? Bom, é isso. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.